glória a Deus, mais uma sexta-feira do Meditar, uma sexta-feira onde nós vamos concentrar a nossa atenção, nós vamos refletir a respeito da mensagem do Senhor, da palavra do Senhor, aquilo que é uma constituição no nosso interior, de uma realidade que é o próprio Evangelho sendo edificado, construído, sendo talhado e sendo formado em nós. A nossa vida cotidiana, se nós vivermos apenas olhando para esse mundo, olhando para essa terra, nós vamos se apegar a uma materialidade. Não é isso que Deus deseja de nós, não é isso que Deus anseia de nós. O que Deus deseja é que nós venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, nessa sexta-feira, uma sexta-feira do Meditar, onde nós estamos falando sobre Raquel. E Raquel, a mãe que medita pela intercessão transbordante. Então, são filhos que vão existir. Benjamim, que vai receber 5 vezes a sua porção. Então, essa é a palavra de hoje, uma palavra onde nós estamos falando sobre Raquel. E Raquel, para quem não sabe o contexto dessa história, Raquel é a mulher por quem Jacó trabalha ali 14 anos, né? Então, ele se posiciona, era para ser 7, mas Labão o engana e ele acaba trabalhando 14 anos por Raquel. Ele recebe nesse meio tempo Lia, que também dá a ele muitos filhos. Para quem não sabe também, Jacó é o próprio Israel, né? Quando a gente fala assim, vamos para Israel, vamos visitar Israel, esse nome Israel veio por conta de Jacó, porque Jacó em si é o pai das tribos de Israel. Então, nós estamos falando a respeito de Raquel, que foi a mulher por quem Jacó trabalhou durante esse tempo, e Raquel, por incrível que pareça, e o Betão também já ministrou a respeito disso, Raquel significa ovelha. Então, Jacó trabalha como apacentador de ovelhas durante 14 anos para receber a melhor de todas as ovelhas no final, que é a sua querida e excelentíssima esposa Raquel. Amém? Então, baseado nesse caminho, nós vamos seguir. E Raquel, ela deu à luz a 2 filhos e no final da sua segunda gestação, ela acaba morrendo, não consegue permanecer viva, né? Por conta do nascimento de Benjamim, que ela não iria dar o nome de Benjamim, na verdade ela não deu o nome de Benjamim. Quem deu o nome de Benjamim foi o próprio Jacó, ele iria se chamar Benoni. Esse era o nome que Raquel iria dar, porque Benoni significa que é o filho gerado nas dores, né? Foi o filho gerado na dor dela. Então, baseado nessa palavra, nesse caminho, nessa introdução, nós queremos abordar um pouco da história de Raquel com a vida dos 2 filhos e também a história de José com a vida de Benjamim, porque no quesito dessa palavra, Benjamim recebe uma porção quintriplicada, uma porção de maneira 5 vezes maior do que a porção dos seus irmãos. Vamos tratar dessa forma. Então, nesse contexto, existe muita prova, José colocando à prova os irmãos, e são todas as coisas que nós vamos abordar nessa mensagem. Então, nesse momento, eu oro para que você dedique realmente um tempo de atenção para todas as mensagens que vão ser ministradas aqui, para que você realmente absorva. A palavra do Senhor declara que o semeador, quando ele sai para semear, ele semeia em vários tipos de terra. E algumas terras estão secas, outras terras têm espinho, outra terra tem pedra, outra terra está boa para plantio. A terra seca é uma terra que não entendeu, ela não entendeu a palavra, ela estava ali fazendo outras coisas, mas ela acabou não percebendo o que a palavra tratava. E logo veio os demônios em formatos de aves e roubaram aquela semente. E assim também, consecutivamente, as outras terras, espinhos e pedras também sufocaram a semente, outra não permitiu com que a semente crescesse, e outra boa terra foi aquela que realmente germinou a palavra. Saiba que não sou eu que falo, saiba que não é um irmão que ministra a palavra, mas quando nós trazemos a verdade para você, você absorve do próprio Deus. Não vai haver performance aqui. O que nós trazemos a você é a realidade da palavra. Então, baseado nessa introdução, nessa mensagem, vamos adentrar então a vida de Raquel, a vida dos filhos e a vida de José. Dentro da história, os filhos de Lia e os filhos também das outras servas, esses filhos fizeram algo que eles futuramente foram provados para ver se realmente se arrependeram do que fizeram.
eles pegaram a vida de José e eles sentiram inveja de José e lançaram José num poço. O objetivo deles era ter matado José, só que pelo enredo de Deus, José não foi morto. Mas José ele acabou se salvando por intervenções de um irmão em si, que falou, não vamos matar, vamos vender e tudo mais, e ele acabou indo para a terra do Egito. E no decorrer dessa história, eles tiveram que justificar para Jacó o que tinha acontecido com o filho, né? E eles fizeram uma arapuca, uma armadilha, colocaram a veste do menino banhada de sangue de animal e levaram para o pai. Só que eles não tinham a noção da profundidade de tristeza que Jacó entraria. E Jacó entrou numa tristeza tão profunda pela perca do filho, tão profunda, que isso foi significativo para a transformação, para a mudança de todos os filhos. Então, mais para frente, nós vamos perceber na história de José, você que é um apreciador da palavra também, gosta da história de José, vai perceber que Deus o honra aonde ele está, porque o significado do nome de José também é aquele que traz o acréscimo, aquele que acrescenta, aquele que derrama uma porção, aquele que acrescenta no lugar onde ele está. E José ele acrescentou na casa de Potifar, que foi o homem que comprou José no meio dessas vendas, e José fez com que tudo aquilo que fosse de Potifar crescesse, se multiplicasse e atingisse a abundância. Tanto que a palavra diz que Potifar, ele nem se preocupa com aquilo que vai estar na mesa dele, porque José só se preocupava com o que ele ia comer, porque José tinha resolvido tudo. Então, José, ele tinha essa característica. Porém, pelas diversas armadilhas que ele enfrenta, José acaba sendo lançado na prisão por uma armadilha de adultério que a própria esposa de Potifar tenta fazer com a vida dele. Só que dentro da prisão, Deus continua abençoando a vida de José. Mesmo preso, ele continua governando, continua trazendo a sua boa administração, continua prosperando aquele lugar, acrescentando ao lugar que ele está. E os guardas, eles começam a falar assim, pô, se a gente tem José aqui, a gente pode ficar tranquilo. E, de novo, os guardas começam a ficar tranquilos porque José está administrando e guardando todo aquele espaço. E depois de 2 sonhos que aconteceram dentro da prisão, José, ele interpreta esses 2 sonhos, e os 2 sonhos realmente acontecem, porém, o rapaz, que foi um dos interpretados, voltaria para uma posição de destaque, onde ele teria contato com o próprio faraó. Só que, por incrível que pareça, ele não lembra da vida de José e quando ele volta a assumir o posto que ele deveria assumir. Porém, ao decorrer da história, nós percebemos que por um evento, ele se lembra e ele fala para Faraó a respeito de José, que vem no momento ideal para a interpretação de um sonho. E ao decorrer da história, José ele assume um posto de governo, um posto de soberania, um posto onde ele tinha controle a respeito de todos os mantimentos de Faraó, a respeito de tudo aquilo que era dado em si e vendido para o povo que estava passando um longo período de fome, que foi foi a interpretação que José deu para Faraó a respeito do sonho. Então, José acaba recebendo o anel de sinete. O que é isso? Ele foi colocado abaixo de Faraó, então ele estava acima de todos os governadores, acima de todos os tipos de autoridade do Egito. E naquela época, o Egito era como se fosse a hierarquia mais alta, o governo mais alto, como se fosse os Estados Unidos daquela época. Ele era o reino mais respeitado, era o reino acima de todos os reinos. Esse era o reino do Egito. Então, José estava abaixo apenas do presidente, apenas do Supremo. Ele era ali o próprio governador, gestor, o administrador. Só que o interessante é que José ele mesmo declara: Deus me colocou como pai de Faraó. Então, o lugar que José tinha dentro do reino era um lugar de fazer com que Faraó não se preocupasse com mais nada. É que nem Potifar. Potifar não se preocupava porque José estava ali. Faraó a mesma coisa. Faraó não se preocupava porque José estava ali. Então todas as demandas que surgiam, ele jogava para a mão de José porque José era capaz de resolver. Então por que eu trouxe esse contexto todo? É para você entender um pouco da mensagem que nós vamos abordar aqui. Por quê? Porque naquele tempo somente José tinha comida. Porque José interpretou um sonho, ele identificou com uma visão profética,
como um amigo nosso chamado Marcelo vai dizer, uma visão clarevidente do futuro. Ele trouxe a perspectiva de que todo o mundo ficaria 7 anos sem alimento. E por 7 anos, Deus, em troca disso, né, por conta desse acontecimento, faria 7 anos de grande bonança. E José soube administrar os recursos e tinha muito, mas muito, mas muito cereal para tanto vender quanto fazer com que todo o povo ali fosse alimentado. Então, ao decorrer disso, o próprio Israel, que era esse patriarca vindo da linhagem de Abraão, tinha fome. A sua família não tinha o alimento necessário para se manter por conta da grande fome que desceu sobre a terra. Então ele enviou seus filhos ao Egito. Foi aonde que José em si ele acaba entrando em José em si, ele acaba se conectando com os irmãos e acaba reconhecendo que eles são os irmãos. E olha que interessante, porque ali poderia ser um momento de vingança. Lembra que eu falei que José ele era abaixo apenas de Faraó? Então ele facilmente poderia matar todos os irmãos. Facilmente poderia prender todos os irmãos. Facilmente poderia se vingar de maneira muito profunda dos irmãos. Só que, até mesmo porque estava todos os irmãos ali, menos Benjamim, mas estava todos os irmãos ali. Então, quando José viu aquela cena, José ele se posicionou, enfim, para quem conhece a história sabe que ele fez diversos tipos de questionamento, diversos tipos de interrogatório para realmente extrair a mentalidade e informação dos irmãos, né? Mas os irmãos não reconheceram que José era José, até mesmo porque José ali era chamado por outro nome, ele tinha outro nome no Egito. Então, quando eles revelam a existência de Benjamim, porque Benjamim é o único irmão de José que era 100% irmão. Como assim 100% irmão? Ele era filho do mesmo pai e filho da mesma mãe. José era filho de Raquel, que era a mulher tão esperada, tão amada por Jacó. E Benjamim também era filho de Raquel. Então ele era 100% irmão de José. E diante desse cenário, o que José exigiu dos homens para que eles voltassem a ter mantimento? Porque somente José tinha mantimento. Ele falou assim: quando vocês voltarem para cá, vocês só vão voltar para cá se Benjamim estiver com vocês. Essa era a exigência de José. Então os irmãos, ficaram, cara, né? Duvido nosso pai deixar, quero ver nosso pai deixar. Então, eles voltaram para casa, voltou a ter fome, e eles avisaram o pai, falaram assim, sem Benjamim não tem como subir. Então, Jacó fala uma coisa para eles, fala assim, se acontecer alguma coisa com Benjamim na saída de vocês, eu vou pro túmulo, eu vou morrer junto com Benjamim, porque Benjamim era o filho mais amado dele. E o próprio Judá se compromete com o pai e fala assim, não, eu vou cuidar da criança, eu vou cuidar dele. E Judá era um dos mais envolvidos, né, na desaparição de José. E quando ele leva Benjamim e Benjamim está na presença de José em si fica muito feliz, pelos escritos dá para perceber o quanto que o José é impactado com a presença de Benjamim, porque é irmão 100% dele. Então, ele faz algo que é tanto para testar os irmãos, quanto realmente para mostrar a afetividade, para mostrar a honra sobre a vida de Benjamim, que José quer transbordar sobre Benjamim. E José vai lá e coloca uma porção 5 vezes maior para Benjamim. O que é essa porção 5 vezes maior? É simplesmente uma porção? Não, não é simplesmente uma porção. O que José está fazendo nesse momento? José, ele está testando os irmãos. Ele está falando assim, eu quero ver realmente se esses homens, eles mudaram. Eu quero ver se realmente se a inveja vai ser
transbordada pelo semblante deles, se eles realmente vão se posicionar de maneira vingativa, de maneira a destruir o seu próximo, a destruir o seu familiar. Eu quero ver se isso vai acontecer. E ele vai dar uma porção 5 vezes maior para Benjamim. E, por incrível que pareça, os irmãos, eles estavam realmente transformados, né? Eles estavam transformados. E no meio de todo esse enredo, José faz uma última prova, ele coloca ali um item dentro das coisas de Benjamim para testar os irmãos, para ver se os irmãos realmente estão, tipo assim, vou lançar Benjamim fora, porque nitidamente, pelas coisas que eles falaram, Jacó amava mais Benjamim do que todos os outros. E esse foi exatamente o motivo que fez os irmãos quase matarem José. Então, José ele faz a última investida de teste sobre os irmãos. Eu quero ver realmente se eles estão dispostos a entregar o irmão. E ele vai e faz uma armada, coloca um cálice lá, um item dentro das coisas de Benjamim e dispensa Benjamim. E quando ele dispensa Benjamim, ele manda o servo ir buscar e faz todo aquele enredo e aquele alvoroço. E por que vocês fizeram isso e não sei o quê? Já não basta tudo que nós fizemos por vocês são traidores e não sei o quê. E Jacó ali se entrega, né? E os irmãos se entregam e falam, não faça isso com o menino, não, me entregue. E eles revelam que realmente eles estão dispostos a salvar Benjamim, porque o pai pode se entregar à morte se Benjamim não for de volta para os braços do pai. E naquele momento, José percebe que os irmãos se transformaram. Naquele momento, ele percebe que os irmãos não são mais aqueles mesmos homens vingativos. Naquele momento, ele percebe que os irmãos estão mudados, os irmãos se transformaram, os irmãos são outras pessoas. Eles realmente atingiram ali uma plenitude, um novo caráter. E ele se revela aos irmãos. Ele se revela aos irmãos dele. Fala assim, eu sou José. Calma, e os irmãos, ele vai nos matar. Até mesmo depois de um tempo ele ainda acha que José vai matar eles. Mas José mesmo diz, ele fala assim, para a preservação da vida foi que Deus me encaminhou para esse lugar. Quantas vezes o seu sofrimento é realmente para a preservação da vida? E Raquel em si, ela vai perder a vida porque nasce Benjamim. Só que ela mesma faz essa declaração para Deus e nós temos que sondar muito bem o que nós falamos para o Senhor, porque às vezes nós fazemos declaração para o Senhor no sentimento, no sentimentalismo, que nem os discípulos falam para Jesus, Senhor, um à direita, um à tua esquerda, não sei o que lá, e vamos falar, e Jesus fala assim, por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles vão e falam, podemos. Ah, vocês podem. Então tá bom. Então vocês vão beber. Ah, vocês podem. Então vocês vão beber. Então Raquel fala assim, me dê filhos se não morro. Ah, morre. Então você vai morrer. E eu vou te dar os filhos. Vou te dar os 2 filhos. E você vai morrer. E Deus deu os 2 filhos. E no último filho, ela morreu no parto. Por isso que nós temos que sondar os nossos pedidos. Nós não podemos sair pedindo ou falando para Deus emocionalmente. Nós precisamos ter a consciência. Precisamos ter a maturidade, a sabedoria para realizar os nossos pedidos ao Senhor, para realizar o nosso posicionamento ao Senhor. E Raquel, a palavra vai declarar que Raquel, ela intercede, ela chora porque os seus filhos não existem mais. E o interessante dessa mensagem, das interpretações que tem a respeito desse texto, é que Raquel,
mesmo na morte, ela intercede pelos seus filhos. Mesmo na morte, Raquel faz as suas intercessões, porque lá na frente, para o cumprimento da palavra de Raquel, o cumprimento dessa palavra profética, de que Herodes envia realmente os soldados para matarem todas as crianças de Belém, porque ele temia que aquele homem que foi revelado pelos magos, que a estrela apareceu, nasceu o Messias, o rei, nasceu o rei, nós estamos levando incenso, ouro e mirra para essa criança. Então Herodes manda matar. Como assim? Como assim nasceu um rei? Não, vamos matar. Então, Raquel, na morte, Raquel, no espírito, intercede pelos filhos que já não existem. Ela não quer ser mais consolada. Os filhos já não existem mais. Os filhos já não existem mais. Então Raquel, ela não aceita ser consolada. Não aceita ser consolada. Então a morte daquelas crianças, né? A morte daquelas crianças e o posicionamento é de: ei, sonde muito bem os seus pedidos ao Senhor. Sonde muito bem o que você vai pedir. E dentro dessa mensagem onde nós estamos meditando, porque Raquel, mãe que medita pela intercessão transbordante, filhos que vão existir, né? Benjamim que vai receber a porção de 5 vezes mais. Independente a morte de Raquel, Benjamim veio à existência, cara. Benjamim era para ser lá o filho da dor, ele virou o filho da destra. Quem nomeia é o Pai, quem nomeia é Deus, cara. Não vai ser filho da dor nada. Não será filho da dor. Não será o filho da dor. Essa é a realidade da vida de Benjamim. Benjamim não é o filho da dor. Você não é o filho da dor. Você não vai ser o filho da dor. Você é o filho da destra, porque você foi comprado pelo sangue do teu irmão, que foi entregue para a preservação da vida. E você vai receber porções 5 vezes maior. Para quê? Para testar os irmãos. E para mostrar que Deus quer honrar aquele que foi comprado, aquele que é filho do mesmo pai, aquele que é filho da mesma mãe, aquele que é nascido do sangue, aquele que vai viver nessa irmandade. Então, que Deus abençoe sua vida. Essa palavra é a palavra da Cesta do Meditar, onde eu quero que você medite mesmo nessa realidade. A realidade de alguém que não persegue os irmãos. A realidade de alguém verdadeiramente arrependido. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Essa é a realidade do discipulado de Deus. Você quer ser discípulo de Jesus? Então negue-se a si mesmo. Então essa é a realidade, para que você, nesse arrependimento, possa acessar quando Deus provar a sua fé, quando você viver os testes, viver as armadilhas que Satanás coloca no meio do caminho, que na verdade se converte em bênção. Então as armadilhas pela vida de José se converteram em bênção. Armadilha, bênção, armadilha, bênção, armadilha, bênção. Balaão amaldiçoa, vira bênção, amaldiçoa, vira bênção. Então, que você possa estar aliançado com o Cordeiro, aliançado com a verdade do Senhor, para que a realidade do Senhor possa crescer todos os dias sobre você. Essa é a realidade que eu profetizo sobre a sua vida nessa sexta-feira do Meditar. Valeu demais, faça a sua oferta aqui embaixo, seja livre para ofertar, porque esse é um momento onde você entrega para o Senhor. Então, seja livre. Deus abençoe sua vida, transborde no reino de Deus, porque esse é o objetivo dos nascidos do Espírito. Valeu demais! Shalom Adonai! Senhor Jesus, Senhor Jesus, oh Senhor, nós te rendemos graças por este momento, Senhor. Te rendemos graças, ó Pai, por ser quem Tu és em nossa vida, Pai. Te rendemos graças, Senhor Jesus, pela oportunidade, ó Deus, que temos de abrir a nossa boca, Senhor, e falar contigo, Deus, em alta voz. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Neste momento, Espírito Santo,
nós te pedimos, ó Consolador, que o Senhor console famílias enlutadas, que o Senhor console famílias destruídas, que o Senhor console corações, Senhor, quebrados. Ó Espírito Santo de Deus, nesta hora nós pedimos, restaura, Senhor, sonhos, restaure projetos, Senhor Deus, Pai amado de graça e de poder, assim como o Senhor foi com Raquel, Pai, que tinha o desejo, Pai, de ser mãe, de gerar, Senhor, e que se sentia tão envergonhada, Senhor. Oh, Deus eterno, e o Senhor concedeu a ela, o Senhor ouviu o seu clamor, e o Senhor então abriu o seu ventre, e ela pôde conceder um filho, Senhor, não só um, mas dois, aleluias. Que o Senhor assim seja conosco, Senhor Jesus. Que nós possamos voltar a sonhar, Senhor, que nós possamos voltar a confiar, Senhor, e reaviva em nós a confiança em Ti, Espírito Santo de Deus, que nós não confiemos em homens, em palavras, Senhor, mas que nós confiemos nas promessas que há sobre as nossas vidas e que foi o Senhor quem prometeu, Senhor, foi o Senhor quem as fez, Pai. Oh, Senhor Jesus, que possa ser, Senhor Jesus, restituído tudo aquilo que nos foi tirado, que possamos, ó Deus, voltar a sonhar, a gerar sonhos, voltar a gerar, Senhor Jesus, a esperança, Deus, a confiança, Pai. Traz de volta, Espírito Santo de Deus, coloca em nós, em nossa mente, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, visita nesta hora lares, visita pessoas que estão precisando, que estão necessitando. Ouça o clamor, Senhor, daquele que tem clamado nas madrugadas, daquele que tem clamado desesperadamente, muitas vezes, ó Deus, num terminal. Oh, Espírito Santo de Deus, visita aquele que tem clamado no leito de hospital, Senhor, visita, Senhor, aquele que tem clamado, Senhor, quietinho no seu canto do seu quarto, no seu banheiro, na sua cozinha, visita, Espírito Santo de Deus, reaviva, Senhor, reaviva a tua igreja, Senhor, reaviva o teu povo, Senhor Jesus, levanta e desperta esta nação, Senhor, adormecida, esta nação iludida, Senhor Jesus. Oh, Senhor, visita os lares, Senhor, visita as famílias, ó Deus. Pai amado de graça, te rendemos graças, porque quantas vezes, Senhor, desejamos algo e muitas vezes desistimos no meio do caminho, sem nem ao mesmo tentarmos, ó Deus. Tira de nós, Senhor, toda dúvida, tira de nós, Senhor, toda indagação, Senhor, tira de nós, porque isso não provém de Ti, Senhor, que nós tenhamos tenhamos a certeza de quem somos em Ti, quem somos em Cristo Jesus, quem somos em Deus Pai, Senhor. Oh, amados, amado da minha alma, Espírito Santo de Deus, aquebranta os nossos corações, aquebranta, Senhor Jesus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, que nós saibamos nos derramar diante de Ti. Tira de nós toda vergonha, Senhor, nos dê o espírito de ousadia, de falarmos da Tua palavra, de ministrarmos a Tua palavra, Senhor, de intercedermos uns pelos outros, ó Pai, de alcançarmos aqueles que necessitam, Senhor. Nós precisamos gerar bons testemunhos, ó Deus, e queremos gerar com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com o nosso testemunho de vida, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus, obrigada, porque geramos, Senhor, sonhos, e esse sonho, antes de ser nosso, nasceu no Teu coração. Oh Deus, obrigada, Pai, obrigada, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós cremos na cura, nós cremos na restauração, nós cremos no avivamento, nós cremos, Senhor, oh Senhor, nós cremos que a Tua vinda está próxima, nós cremos, Senhor, que sem Ti não somos nada, Senhor, mas que com o Senhor nós somos tudo e podemos tudo, Senhor, podemos quebrar cadeias, podemos, Senhor Jesus, entrar em presídio, Senhor, no Teu santo nome, libertar aqueles que estão cativos. Senhor, podemos adentrar, Senhor Jesus, em lares
tirar do cativeiro, Senhor, casais, esposo, esposa cativos, ó Deus, pela prostituição, pela pornografia, Senhor, cativos, ó Deus, pelo adultério, Senhor Jesus, cativo pelo álcool, Senhor, cativo pelos vícios, ó Deus. Nós temos fé, nós cremos, Senhor, e ministramos neste momento, Senhor, a cura e a libertação. Aonde houver um necessitado, um que precise ser tocado, que seja tocado agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós ministramos, Senhor Jesus, sobre a vida daqueles que estão no leito de hospitais. Nós ministramos neonatais, Senhor Jesus, aquelas crianças que precisam neste momento, Senhor, da tua intervenção. Oh, Espírito Santo de Deus, nós ministramos cura, nós ministramos, Senhor Jesus, um renovo sobre essas vidas, Senhor. Nós ministramos, Senhor Jesus, sobre a liderança do nosso país. Nós ministramos sobre a liderança missionária. Nós ministramos, Senhor, um avivamento sobre a igreja no Brasil. Nós ministramos um avivamento sobre os nossos lares, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Obrigada, obrigada, Senhor Jesus, por ser quem Tu és. Fica conosco, Senhor. Nós te rendemos graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alabado sea mi Dios, cuida de
todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios, gracias Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Veja só, toda a terra se rendeu ao Rei. As nações estão atrás da sua luz, que dissipa todas as trevas. Veja só, a justiça costurou e fez, ataviou a noiva do Cordeiro de Deus. Nada agora lhe atrasa. Veja só, os joelhos se dobraram, todos os povos confessaram ao Rei. Eis o dia do Senhor, a terra se abriu com a ressurreição.
dos santos reinarão por 1000 anos, vencendo pra vencer a morte. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Eu não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação. Me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação. E me leva a teu santo lugar. E me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva,
Senhor.